A volta de Jesus Cristo em 1844. A origem do Adventismo. Várias datas foram marcadas para a volta de Cristo. Esse retorno nunca havia sido tão esperado quanto foi em 1843 e 1844, época em que surgiu a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Jesus Cristo não veio, mas continua sendo aguardado. Depois do ano 1000 e suas decepções religiosas, muitas outras datas foram marcadas e sempre houve muita gente acreditando. Na Idade Média, o poder do cristianismo era tal que qualquer divergência era severamente punida. Muitos dissidentes foram executados na fogueira. Não obstante as duras perseguições executadas em nome de Deus pela Igreja, e protestantes surgiram em vários lugares até que no século XVI ocorreu a famosa Reforma Protestante. No decorrer dos anos, dissidências eram frequentes, mesmo no seio do protestantismo, multiplicando-se o número de novas igrejas. Os mensageiros divinos não admitem estarem errados. Basta que alguém encontre indícios de que algo na igreja esteja errado para ter que fundar uma nova igreja se quiser defender o seu princípio de fé. No século XIX, interpretando o profeta Daniel, nova data foi fixada para o retorno do Salvador. Em 1818, Miller calculou uma data para o retorno de Cristo de 1843. O cálculo desta data foi baseado em uma profecia de Daniel 8, versículo 14. Ele me disse, pois, até 2.300 noitinhas e manhãs, e o lugar santo certamente será levado à sua condição correta. Ao aplicar o princípio de um dia por um ano, este ascendeu a 2.300 anos, a contar com o decreto para reconstruir Jerusalém por Artaxerxes da Pérsia em 457 a.C. da era cristã. Assim, 2.300 anos menos 457 anos leva-nos em 1843. Muito mais tarde, Miller disse: Jesus Cristo virá novamente à Terra para limpar, purificar e tomar posse com todos os santos em algum momento entre 21 de março de 1843 e 21 de março de 1844. Nada aconteceu. 21 de março de 1844, uma nova data foi recalculada, 18 de abril de 1844. Ainda nada. Uma nova data foi proposta, 22 de outubro de 1844. Fonte Testemunhas de Jeová. Novamente, pessoas doavam seus bens para os pobres e só pensavam na preparação para a entrada no Reino Celeste. Outra tremenda decepção: muitos se tornaram ateus, outros retornaram às suas igrejas admitindo o erro e confirmando que nem o próprio Cristo sabia quando voltaria. Mateus 24, versículo 36. Havia um grupo mais persistente que teria que trazer uma solução que justificasse seus cálculos. Criou-se a doutrina de que naquele ano Jesus Cristo apenas passou do lugar santo para o lugar santíssimo do santuário celestial. O presságio não era de sua volta, mas da purificação do santuário celeste, que era figurado pelo terrestre. Hebreus 4, versículo 5. A doutrina do santuário, assim como a guarda do sábado e outras inovações, recebeu logo muitas críticas. A principal se baseia em que o entendimento cristão primitivo era de que Cristo efetuou o seu sacrifício, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção, Hebreus 9, versículo 12, e fez a expiação dos pecados, Hebreus 1, versículo 3. Assim seria errôneo afirmar que ele veio a entrar no Santo dos Santos somente em 1844. Não podiam mais fixar uma data para a volta do Salvador. Contudo, todas as interpretações indicavam que ela estava muito próxima. Criou-se a Igreja Adventista do Sétimo Dia, cujo nome provém da guarda do sábado como principal ponto doutrinário da Igreja. O sábado é para eles o selo de Deus, de Apocalipse 7, versículo 2, enquanto o domingo é o sinal da besta, Apocalipse 13, versículos 16 e 17.
Embora o profeta Daniel tenha especificado o tempo de angústia causado pelo assolador, que era Antíoco IV, mas o cristianismo colocou como Roma em Apocalipse 13 para 30 dias depois da tirada do sacrifício contínuo, que era a destituição do sumo sacerdote Onias, Daniel 12, versículo 11, mas os cristãos antigos interpretam como o sacrifício de Jesus, e os adventistas colocaram esse período como 1260 anos, com início no ano 538 e terminando em 1798. Para explicar Daniel 12:11, criou-se a interpretação de que o sacrifício contínuo era Roma pagã, que foi substituída pelo papado. O texto bíblico é muito claro, onde o evangelista apresenta o próprio Jesus falando do assolador e a grande tribulação, referindo-se ao cerco e destruição de Jerusalém, Mateus 24, versículos 15 a 21, Lucas 21, versículos 20 a 24. E no Apocalipse fala-se: por 42 meses calcarão aos pés a cidade santa, Apocalipse 11, versículo 2. Todavia, como a besta tem que ser o papado e a Babilônia a Igreja Católica, o texto bíblico mostra claramente ser a cidade de Roma, Apocalipse 17, 18, e o sinal da besta deve ser a guarda do domingo. Os 1260 dias são colocados a partir de 538 Anno Domini. Mesmo com a alteração da cronologia profética, parece já estarmos ultrapassando muitas expectativas das previsões do fim do mundo, pois logo em seguida a tribulação daqueles dias teria sido a indicação do Mestre: o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Mateus 24, versículos 29 e 30. Há anos, ainda no século passado, já se dizia estar o sinal da besta muito próximo, devido à proibição do trabalho aos domingos. Alguns mestres diziam que breve iriam determinar que todos trabalhassem aos sábados. O engano foi grande, pois como se tratava não de tal imposição bestial, mas de conquistas de direitos trabalhistas, a tendência ao repouso se estender aos 2 dias, sábado e domingo. A predita besta do decreto dominical falhou. Todavia, continua sendo esperada com o tempo de angústia, Daniel 12, versículo 1, que segundo o Evangelho nem haverá jamais, Mateus 24, versículo 21. Um pregador chegou a dizer que o decreto dominical, imposição da guarda do domingo e trabalho aos sábados, deveria ocorrer por volta de 1979. Posteriormente, um pastor afirmou que havia previsões científicas da parada de um grande astro entre o Sol e a Terra por volta de 1988. Deveria ser o escurecimento do Sol apocalíptico, Apocalipse 6, versículo 12, Mateus 24, versículo 29. Há a interpretação de que ainda no século XVIII houve o cumprimento desta profecia, quando houve um escurecimento do Sol por quase um dia, e em 1833, nos Estados Unidos, segundo noticiam alguns escritos adventistas, foi observada uma chuva de estrelas. Assim só faltava a volta do Cristo. Era o século XIX e já estamos no século XXI e o Jesus não apareceu. E o fim continua próximo. Aceitando a clareza do texto bíblico, teríamos que admitir que o fim previsto deveria ocorrer há muito tempo. Assim, as mirabolantes interpretações atuais parecem manter melhor a fé. Como sempre ocorre, Jesus não apareceu em 1843, nem em 1844, mas está sempre às portas. Eis que cedo venho.